Se você não aguenta mais, Agora é comigo. agora é comigo. Agora é comigo. Quando eu ouvi a voz de Deus falando isso comigo, eu falei, caramba, em todas as áreas da minha vida, eu estou tentando fazer na força do meu braço. Em todas as áreas da minha vida, eu estou tentando levar nas minhas habilidades, nas minhas competências. Chegou o momento de eu dizer, Deus, é contigo, eu dependo do Senhor. E isso é orgulho, isso é um ego que a gente tenta conduzir as nossas coisas na força do nosso braço e dizer, não, Deus, eu não preciso do Senhor. A montanha não é capaz de transformar o homem. O legendário de fato não é. Quem transforma é Cristo. Porém, da mesma forma que uma pessoa alega isso, esse projeto não tem capacidade de fazer isso, é loucura imaginar que um homem vai subir, um cara que está com a vida toda torta, toda errada, vai mudar. Tu tem que subir a montanha para buscar a Deus. Não é nada sobre isso, é muito mais do que isso. Buscar a Deus tu busca na tua casa, né? A Bíblia diz, tranca a tua porta, te fecha ali sozinho e busca a Deus e ora no secreto. Então tu pode buscar na tua casa. Tu pode ser homem aprendendo com teu pai, com os teus irmãos, com alguns exemplos, sem subir a montanha. Mas quando tu sobe a montanha é algo diferente, é algo especial e é isso que a gente quer passar para essa geração. Que legendário não é um movimento para fazer com que o cara vire homem e busque a Deus, mas que tenha um encontro diferente com Jesus, não é isso, Carlos? Fala turma, começando mais um Manos Podcast. Olha, esse podcast é especial. É um podcast onde a gente vai falar de um projeto que tem transformado a vida de muitos homens. Esse projeto se chama Legendários. E para isso, eu quero trazer para vocês dois convidados. Esses convidados têm bastante autoridade para falar sobre esse projeto e a gente vai trazer aqui muito assunto, muito conteúdo, todas as verdades que estão dentro desse projeto para que você entenda de uma vez por todas do que se trata esse projeto, tá? Tem com muita honra e com muito prazer que a gente recebe aqui no Manos Podcast o pastor André Neves, ele que é um grande empresário aí do ramo imobiliário, né? E está aqui à disposição para falar desse projeto grandioso, e também o pastor Carlos Anderson, ali do Ministério Mais, que é advogado também, está colocando aqui o que tem de mais precioso na vida deles, que é o seu tempo, para falar desse projeto, para colocar aqui nessa mesa toda a verdade, aquilo que tem transformado tanto a vida deles e a vida de muitos homens. Não é isso, André? É isso aí. Hoje o papo é reto, meu irmão. Estamos até diferente, né? Claro. Vocês podem estar estranhando aí, um bonezinho legal. Tem que merecer, né, pastores? Tem que merecer. Conquistar. Então aqui o papo é reto, é legendários de verdade, é transformação que a gente vai falar e o impacto que, de fato, Legendários hoje tem na vida de muitas famílias, de muitos homens. Então, hoje o Manos Podcast é com, de verdade, os legendários. Com a palavra aí, pastor Carlos Anderson, pastor André Neves, fiquem à vontade para fazer uma breve introdução. André aí que é pioneiro. Pioneiro? Pioneiro. Tem que prestar continência. Respeite a hierarquia. Primeiramente, eu fico feliz pelo convite, agradeço pelo convite, pela possibilidade da gente estar falando um pouquinho, não só dos legendários, mas de tudo aquilo que Jesus tem feito nas nossas vidas. Até porque esse projeto não é de homens, esse projeto é de Jesus. Amém. Ele é que idealizou, ele é que criou e ele que tem aberto as portas para que a gente possa, que ele possa nos usar para impactar a vida de homens, transformar, restaurar famílias. E a gente sabe que é isso que o Legendários tem feito na vida de muitas pessoas. Às vezes as pessoas chegam e dizem assim, tu precisa subir na montanha para virar homem. Não é nada sobre isso. Tá? Tu tem que subir a montanha para buscar a Deus. Não é nada sobre isso, é muito mais do que isso. Buscar a Deus tu busca na tua casa, né? A Bíblia diz, tranca a tua porta, te fecha ali sozinho e busca a Deus e ora no secreto. Então tu pode buscar na tua casa. Tu pode ser homem aprendendo com teu pai, com os teus irmãos, com alguns exemplos, sem subir a montanha. Mas quando tu sobe a montanha é algo diferente, é algo especial e é isso que a gente quer passar para essa geração. Que legendário não é um movimento para fazer com que o cara vire homem e busque a Deus, mas que tenha um encontro diferente com Jesus, não é isso, Carlos? Exatamente. Eu costumo falar, e depois que eu desci da montanha, né, que existem dois marcos na minha vida cristã.
primeiro a gente estava conversando aqui em off, que foi o encontro com Deus, mas depois desse marco, o movimento dos legendários, quando eu desci da montanha, transformou radicalmente a minha vida. E olha que eu nasci na igreja, sou nascido e criado na igreja, mas a gente, quando se submete às agendas do Senhor Jesus, a gente nunca fica frustrado. E como o André falou, não é um movimento de homens. Para todo mundo que eu tenho feito convite, eu tenho falado, olha, é uma agenda de Deus na sua vida. Se você aceitar o convite, eu tenho certeza que você vai ouvir a voz dele e não descerá da montanha da mesma forma. Isso aconteceu comigo, com o André, com o Elcio, com o pastor André também. Então a gente quer aqui deixar claro esse ponto de partida. Não é de homens, é um movimento do próprio Deus. Amém. A gente vai ter alguns blocos aqui com muitas perguntas e eu já vou começar direcionando essa pergunta aqui para você, pastor Carlos, né? E essa pergunta ela é para desmistificar e para as pessoas entenderem o que é esse movimento. Porque fica essa dúvida, o que é? É um retiro espiritual? É uma aventura? É um dia que a gente sobe uma montanha? Então as pessoas que não conhecem precisam entender. E por mais que a gente explique, eu sei que ninguém vai entender o que de verdade é sem viver isso aqui. Mas eu queria que a pergunta é essa, né? O que é? O que é o Legendários? É um treinamento de inteligência emocional, de fato? É algo físico? Explica pra gente, na sua visão, o que é esse projeto. Então, o Movimento Legendários, primeiro ele nasce na Guatemala, tem cerca de 10 para quase 11 anos, e na Guatemala começou a experimentar um avivamento de homens a partir da montanha. E aí, como isso foi se espalhando mundo afora. Hoje nós temos quase 200 mil homens ao redor do mundo que já fizeram a montanha, só que no Brasil nós temos quase 120 mil homens. O Brasil é exponencialmente relevante dentro do movimento, mas são 72 horas que nós vamos subir uma montanha e nós vamos ser confrontados, vamos ser ensinados e despidos de tudo aquilo que nos atrapalha de viver a nossa essência de homens. Não é um retiro, não é uma aventura apenas. Eu costumo dizer que é uma conjunção de ideias e de atividades. Você vai ter momentos de aventura, você vai ter momentos de desafio, você vai ter momentos espirituais de buscar a Deus, de ser ensinado, você vai aprender sobre princípios da palavra de Deus, mas acima de tudo, e o que é mais importante, para mim esse é o diferencial, você consegue ouvir a voz de Deus. Então o Legendários, ele engloba uma estratégia de unir esforço físico, desafio pessoal, mas também regado essencialmente com os princípios da palavra. São 72 horas em que homens saem da sua zona de conforto, são levados para um local inóspito, vamos chamar assim, mas não tanto um local em que eles não estão familiarizados com aquele local, então realmente saem da zona de conforto e vão carregar ali as suas mochilas, que muitas vezes não são apenas carregadas de materiais, mas tem muita dor, alguns traumas, alguns medos, e a gente vai deixando isso ali a cada passo naquela montanha. Perfeita colocação. E o que é interessante, que antes de subir, eu acho que aqui a gente tem que trazer exatamente a visão, porque a gente viveu a experiência. Eu tentei fazer várias conjecturas, como vai ser, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Nada, André, que eu pensei chegou próximo do que era. Então, isso daí traz realmente com muita clareza o que é o projeto. O pastor Carlos acabou de falar, mas por mais que a gente pense, imagine, tente imaginar o que é esse projeto, não vai superar a experiência de viver aquela experiência, né? E ele falou tudo, meu irmão, e a gente teve a experiência, né? A gente recente agora, o pastor André e o pastor Carlos, mais tempo, né? Vamos falar de anos. Teu Legendário foi em que ano, pastor Carlos? Ano passado, junho de 2025. 25. Andrezão? 24, né? Então, ele de fato, o André tem mais experiência e como o Elcio falou, por mais que a gente tente planejar, organizar, nada é próximo. Até porque eu não tentei nada disso, né? Eu deixei para minha mulher fazer.
Então ela que organizou quase tudo ali para mim. Mas nada é próximo de você realmente viver a experiência legendária. E a pergunta agora é para o André Neves. De fato, tem mais experiência, subiu mais tempo, né? Mais montanhas. Pastor André, por que o homem moderno ele precisa ser levado para a montanha? Por que ele tem que estar lá? Eu brinco muito com meu filho, ele tem 18 anos. Eu digo para ele que, filho, tu nasceu na geração Enzo. Eu não gostei disso, porque meu filho é Enzo, pô. Eu tô falando isso. Da geração Enzo. Ele, por quê, papai? Eu digo, cara, muita coisa que eu vivi, tu não viveu. Tu não vai viver porque não tem como mais viver isso. E essa galera hoje precisa entender que algumas coisas a gente não pode deixar para gerações anteriores. Eu vejo muito hoje uma geração do micro-ondas. Tudo é rápido, tudo tem que ser na hora, tudo... Há uma transferência de responsabilidades que ao longo do tempo a gente vê que algumas coisas a gente, até nós mesmos, eu vou fazer 48 anos agora, até nós mesmos deixamos de fazer porque o mundo começou a direcionar, tu não precisa ser responsável por isso, tu não precisa fazer isso, tu não precisa fazer aquilo. E quando chega hoje um pai, um marido, deixa de fazer muitas coisas que é de suas responsabilidades. Verdade. E a gente mesmo, eu estou casado, esse ano também eu faço 25 anos de casado. Fui muito confrontado com isso lá montanha. Há 2 anos atrás, quando eu recebi, eu não ia para o Legendários. Eu tenho um discípulo que tudo que ele faz, ele paga a minha. É diferente de ti, que quando o teu pastor fez, eu tu fui pagou, atrás dele. foi atrás dele. Ele chegou e disse, uma vez ele chegou e disse, pastor, eu me inscrevi lá da Lagoinha, lá em Belo Horizonte, como é o nome? Do retiro, do tipo Encontro com Deus, Moriá. Pastor, eu estou indo para o Moriá, te inscrevi. Eu digo, mas Como assim? por que tu me inscreveu no Moriá? Eu fui lá e gostei demais. Eu digo, cara, que negócio top. O Moriá foi aquele de casais? Não, Não, Moriá. é um encontro com Deus lá na Lagoinha. E tem uma pastora específica. Zanete, porque ela tem um trabalho para casais. Ela é incrível. E eu disse, não, eu não vou, eu faço um encontro, eu sou pastor da igreja e tal. No louvor do primeiro louvor, do primeiro momento, Deus começou a me quebrar. Eu digo, cara, será que Deus usou o Bruno para me trazer para esse negócio, para me quebrar? Eu quero contato desse discípulo, esse cara. Beleza. Aí o Legendário, ele chegou, pastor, me inscrevi no Legendário e te inscrevi também. Lá vem. Quando eu comecei, eu digo, sou pastor desde 2015, sou 17 anos, sou crente, tive a minha vida transformada, meu casamento que estava à beira do precipício foi restaurado, a visão, né? Casamento restaurado, eu sou homem e tal, conheço a palavra de Deus, prego a palavra de Deus, o que Bruno me mete nesse negócio? Mas vambora. Minha esposa comprou minha bolsa, minha esposa comprou minha barraca, minha esposa comprou minhas mantas, eu já fui, eu só tive o trabalho, porque como eu sou metódico e tenho toque, eu arrumo minhas coisas. Então eu arrumei, dobrei, uma bermuda para cada dia, uma cueca para cada dia. Coisa linda para a primeira... Meu Deus, coisa linda para a primeira... Botou num saquinho separadinho. Perfumezinho separado. E tal, aquele negócio. Tem o estoque de perfume, viu, gente? Quem não sabe, quer conhecer de perfume, fala com o pastor André. Comida para primeira noite, comida para dia de manhã, para o meu carro. Tudo arrumadinho. Subi. Primeira subida ali, eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Essa Porque é a eu tinha primeira uma pergunta. visão dessa geração e tal, não precisa disso, a religiosidade, bater na porta. Eu digo, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu vou nisso aqui? O que me tiraram da minha casa? Por que Bruno me... Eu subi a primeira noite com ódio mortal dele e da esposa dele. Mas se ela quer as coisas pro marido dela, que bote ele. Mas ele fez junto contigo, Bruno? Fez. Tava junto contigo? Tava junto. Não. Ah, tá. Eu tava família. no top, mas separado. Digo, rapaz, por que eu? Então, às vezes, esses homens precisam entender que sempre tem algo esperando eles.
Não é porque eu tô bem, tenho dinheiro, eu tô bem casado, eu sou homem de Deus, eu sou... Cara, tudo que acontece na montanha tem algo especial para você. Então esses homens de hoje, essa galera de hoje precisa entender que Deus é o mesmo do ontem, é o Deus do hoje e vai sempre fazer algo diferente amanhã. Amém. Não é tu achando que tu tá vivendo bem, que tu tá... Quando eu subi lá, eu digo, não tenho... A gente já diz até assim, Elcio, eu não tenho nem pecado. Por que eu estou subindo aqui? Por que eu estou pagando esse preço? Deus me tratou tanto no meu orgulho. Me tratou tanto no meu orgulho. Tu não tem pecado, tu não adultera mais, tu não manda mais palavrão, tu não bebe mais, mas olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui que tu não tratava, olha isso aqui que estava escondido, olha isso aqui que tu pensou que estava tratado, olha aqui, ó, vambora. E Deus tratando. E tem outras historiazinhas que a gente vai conversar aqui ao longo do episódio, que a gente vai tratar mais uma das coisas que os homens precisam entender, essa atual geração, Enzo, do filho de Elcio. Não é meu filho. Ele tem que ser legendário. E pior que eu perguntei pra ele, Enzo, tu vai subir a montanha? Ele, com quantos anos? Eu vi, tu falou alguma coisa ali. Não, eu quero subir com 40, 30 e pouco. Eu não, meu filho, é muito longe. Não, eu já disse pra Davi, ele não casa com a filha de ninguém sem subir a montanha. Meu genro casa agora em novembro com minha filha, eu já disse, não tem casamento sem subir a montanha. Eu te falei isso aí, Elcio, quando a gente desceu a montanha, André, rapidinho, eu falei, meu irmão, se eu tiver uma filha, o currículo do homem é primeiro. Eu não vou olhar diploma, eu não vou olhar formação. Eu vou perguntar qual é o teu número. Senão, eu pago, vai lá. Se tu quer minha filha, desce a montanha que eu te entrego ela. A gente vai ter 2 tops esse ano. Eu já disse para escolhe um dos dois. Não tem. Papai. Não tem papai. Escolha. Não tem papai. Obedeça. Te preparem, Gael. Meu irmão, eu disse pro meu irmão, eu digo, Thiago, eu te quero no legendário. Eu apenas com um short e uma faca de manteiga, eu subo qualquer montanha. Eu digo, tá, então eu quero te ver. Ou seja, essa galera precisa conhecer. Muito. Não é subir uma montanha, não é ficar dentro do mato, não é estar ali com 200 homens, não é isso. É mais. É algo muito mais que isso, maior do que isso. E refletindo também, e vem muito isso, né? A montanha não é capaz de transformar o homem. O legendário de fato não é. Quem transforma é Cristo. Porém, da mesma forma que uma pessoa alega isso, esse projeto não tem capacidade de fazer isso, é loucura imaginar que um homem vai subir, um cara que está com a vida toda torta, toda errada, vai mudar. Mas da mesma forma a pessoa tem que pensar, então quer dizer que todo mundo está condenado a ser do mesmo jeito pro resto da vida? Como que não tem capacidade de mudar? Né? Então vamos acabar com a escola, porque a escola não tem capacidade de transformar e de ensinar ninguém. Para que tem hospital? A gente está, trabalha na área da saúde, tem capacidade de transformar, de melhorar a vida de muitas pessoas. E o Legendários é sim um projeto que traz um ponto de inflexão, de virada absurda na vida de qualquer homem. Porque o confronto que você encontra e a desconstrução e o que você acabou de falar, André, a entender que o orgulho não é só eu sou bom, eu sou orgulhoso. Não, o orgulho tem várias facetas. E quando você tem mais de 30 facetas ou características, comportamentos que são orgulho. Sim. E a gente vê isso durante a subida, a gente olha o quanto a gente é orgulhoso. Enquanto que o orgulho nos impede de avançar em muitos pontos da nossa vida. Eu tenho um testemunho na minha montanha que bate muito, casa com o que você falou. Quando eu subo a montanha, André brincou aqui, é verdade, o apóstolo Silvio fez a inscrição e eu que fui atrás, né? Falei, não, me bota aí que eu tenho que ir com o senhor e tudo. E aquela história que ele conta é verdade. Eu fui tentando assim, meu apóstolo vai, meu pastor vai. Vou ajudar ele. Eu vou ajudar porque eu já tenho uma certa idade. E aí, engraçado que depois a esposa dele veio, Carlos, não deixa ele sozinho. Eu falei, não, vou estar lá ajudando. Meu irmão, no meio da montanha, eu tive ali foi Deus, não digo nem foi um problema, foi uma provisão de Deus. Eu tive um desconforto no tênis. Meu tênis não foi adequado e tudo. Na verdade, depois eu descobri que era meia, enfim. E, mano, lá no meio do negócio, eu com esse pensamento igual o de André, o que eu estou fazendo aqui? Onde é que eu me meti? Por que eu era para eu estar em casa? O que eu fui querer fazer?
No meio da montanha, chegou um momento que meus pés estavam, assim, literalmente em carne viva, os dedos, dentro do tênis. E eu falei assim, eu não aguento mais. Falei comigo e com Deus. Deus, ó, não dá mais. Eu não aguento mais. E nessa hora, Deus falou, agora você entendeu. Agora você chegou onde eu queria que você chegasse. Se você não aguenta mais... Agora é comigo. Agora é comigo. Agora é comigo. Quando eu ouvi a voz de Deus falando isso comigo, eu falei, caramba, em todas as áreas da minha vida, eu estou tentando fazer na força do meu braço. Em todas as áreas da minha vida, eu estou tentando levar nas minhas habilidades, nas minhas competências. Chegou o momento de eu dizer, Deus, é contigo, eu dependo do Senhor. E isso é orgulho, isso é um ego que a gente tenta conduzir as nossas coisas na força do nosso braço e dizer, não, Deus, eu não preciso do Senhor. Ou então a gente fica com aquela falsa religiosidade, né? Aí eu preciso, mas deixa que eu sei como fazer. E ali na montanha, esse para mim foi o meu maior ensinamento na montanha. Eu não aguento mais, eu preciso de Deus. E é engraçado também, né, que a gente compartilha momentos que nós vivemos, né? Então a gente está falando com experiência de causa. E a minha história é muito próxima de André para André, pastor André para pastor André. Eu sou consagrado em 2015. A gente nasce no berço evangélico, né? Casa cristã, dentro da Assembleia de Deus. Jovem, eu vou para Batista, né? Perto de casa, escolho a decisão de ser batista. E ali começa o meu ministério, a minha vida ministerial, liderando jovens e liderando adolescentes, muito focado. Eu não namoro, porque a minha igreja não permite adolescente namorar, inclusive até hoje, né? Mas a minha esposa, né? Conheço ela dentro da igreja. Sou consagrado há 2015, é pastor também da minha igreja, Convenção Batista Nacional. E quando chega o Legendários para mim, é meu irmão que traz o Legendário, o Elcio traz, André, a gente tem que subir a montanha. Eu falei, meu irmão, tu precisa. Eu não preciso. Eu fui o discípulo do André na tua vida. Eu já cheguei, tá inscrito. Tá escrito, bora. Eu não preciso dessa montanha. Sou pastor de igreja, tô aqui, tô legal, tô em casa, tô com minha família. Quase que eu digo isso, não tenho pecado. Eu não vou subir essa montanha. E não arrumei nada. A minha mulher ajudou muita coisa, preparou muita coisa. Ela perguntava como é que estava. Eu acho que um dia antes, 24 horas antes, eu começo a arrumar, de fato, ali o projeto de ir pro Legendários. Nosso pai também apoiando. Vamos, vocês têm que ir, que bom, vão juntos, família, irmãos. E a experiência que eu tenho lá, ao longo desses 42 anos de vida, é algo que realmente me marca em todas as áreas da minha vida. E o primeiro dia, para mim, foi o mais difícil. As primeiras horas, para mim, foram as mais desafiadoras. E quando eu começo ali, os primeiros passos, o primeiro passo, na verdade, eu tenho uma limitação no joelho. Eu tenho 3 cirurgias no meu joelho direito, né? Então, eu tenho vários problemas, ligamento, tendão, cartilagem. Então, eu já sabia que seria desafiador, mas não sabia que seria tão desafiador. Então, as primeiras horas, os primeiros minutos do Legendário me quebraram completo. Eu já fui quebrado ali, do primeiro minuto, do primeiro instante que a gente tem que ficar em pé, já estava me quebrando ali. E eu já entreguei tudo ali. Falei, eu entrego tudo, porque eu não tenho condição de fazer nada disso aqui. E eu desço da montanha, mereço descer da montanha, né? Graças a Deus. E eu acho que é uma experiência que todo homem ele tem que viver. Enquanto eu tiver vida, tiver fôlego de vida, e dentro do meu ministério, dentro da minha igreja, eu tenho essa liberdade de falar, de pregar, em nome do Legendário 01, todos os homens, completando o que o pastor André falou, qualquer geração tem que viver a experiência Legendários, pelo menos uma vez na vida, para de fato poder falar do que é o Legendário. E para encerrar esse bloco... Acho que agora a gente falou bem aqui nesse bloco. Essa última pergunta faz para o André, que eu acho que é muito importante a gente falar sobre a rota dos Lençóis. Massa. Então, pastor André, aonde entra a Rota dos Lençóis, né? Quando que ela começa? Quando é que esse projeto ele vem para São Luís e sendo um dos lugares mais bonitos do planeta Terra, tanto que é considerado, né, patrimônio natural da humanidade. Patrimônio natural da humanidade. E como é que isso entra? Como é que a rota, o Top Rota dos Lençóis, ele começa, ele entra? Eu sei que você é um dos pioneiros desse projeto. E é o visionário, esse cara que viu lá, ele teve a visão de Deus, é ele mesmo. Todo André é desenrolado. Foi para a pessoa certa. Foi para a pessoa certa essa pergunta. O que acontece? Quando eu subi a montanha, quando eu desci de lá,
Eu, Bruno e o Marcos, nós fomos os primeiros daqui. Eu desci muito, mais apaixonado ainda por Jesus. Amém. E eu disse, cara, a gente tem que levar isso. E aí a gente começou a costurar isso aí. Aí depois Eduardo, trabalha comigo, um amigo de muitas datas, subiu a montanha, outros discípulos subiram a montanha, e a gente começou a pensar nisso. Só que eu, Bruno e Marcos, a gente começou a dizer, cara, quem vai ser? André, tu vai ser o diretor-geral, ou tu vai ser o coordenador? Eu disse, cara, eu tenho muita coisa, eu prefiro ser o diretor. E Marcos fica como coordenador geral, o Bruno fica como logística. Aí a gente começou a distribuir algumas funções, algumas tarefas. E só era a gente. E a gente começou a fazer algumas reuniões. E depois, Marcos me disse, o apóstolo Silvio subiu. Eu digo, a patente aumentou. Então eu já sei o que eu vou fazer. Como eu queria um cargo, uma posição dentro dos legendários, que eu não posso falar aqui qual é a minha posição. Quem subir a montanha vai me encontrar lá. Eu disse, cara, eu vou para essa coordenação, a gente bota o apóstolo como diretor-geral, eu fico como subdiretor dele, e mais na minha coordenação. Mas aonde a gente vai fazer? Aí a gente começou a ver aqui, a gente pensou na Raposa, Sim. Pegar aquela lanchazinha e ir para Raposa, até porque lá no de Belém a gente pega o ferryboat, a gente fica um bom tempo dentro do ferryboat, algumas atividades do Legendários dentro do barco. Eu digo, cara, a gente vai para lá, para Raposa, aquela área lá da Raposa bem distante, que não tem civilização. Aí foi quando a gente pensou, poxa, mas a gente tem os Lençóis. Imperatriz explora aquela determinada área que é uma área bonita. Ali no Tocantins, Jalapão. Jalapão, aí Balneário Camboriú, ali, vamos explorar uma área top, bonita e que não tenha muita gente. E a gente foi para os Lençóis, para Santa Amaro. Barreirinha não dava, porque Barreirinhas tem a parte do ICMBio, tem a parte que é parque nacional, que não pode ter determinados movimentos, que não pode ter circulação de veículo. Então a gente foi para uma área como de Santa Amaro, que é o parque, é a área municipal, onde pode haver determinadas atividades. A gente utilizou áreas de particulares, onde com espaço, com a liberação dos proprietários, com toda a licença ambiental municipal, Secretaria do Meio Ambiente de Santa Amaro, os secretários, a prefeitura nos autorizando. Aí disse, cara, vamos unir o útil ao agradável, se a gente tem abertura. Deus nos abençoou com uma paisagem lindíssima surreal, como essa. Lindo. Então a montanha, nada melhor do que a montanha nas dunas. Cara, e vocês subiram agora, quando tu subiu aquela tua montanha, quando tu chega lá no topo, tu contempla tudo aquilo que a gente contempla, é muito difícil a gente não chorar, a gente não sentir a presença de Deus. Então aquilo ali foi a ideia e a gente planejou isso e eu só cheguei pro apóstolo e disse, apóstolo, a bola é contigo, tu trabalha pouco, porque tu é deputado federal, tu é presidente de uma igreja, tu não tem muita coisa que fazer. Quase nada, toma Segura aqui. esse Mas negócio Deus aí. chama quem, André? É aqueles, Os ocupados. Os ocupados. Deus pega aqueles que... Porque, gente, não, eu só vou ser pastor porque não tenho nada para fazer. Pô, às vezes as pessoas pensam assim, né? Deus chama aqueles que... Quando ele chamou Pedro estava pedindo esmola? Não. Pedro estava onde? Pescando. Pescando. Ei, E tu muito. que está trabalhando, vem aqui, vamos embora aqui. O outro trabalhava, o outro era cobrador de impostos. Ou seja, eu não conheço. É isso. Então Deus chega e diz assim, vem cá, eu vou te usar agora nessa área. Então a gente começou isso aí, hoje a gente já tem mais de 200 legendários em São Luís. Sim, sim. Mais de 200 legendários em São Luís. E agora a gente já vai ter um top em junho, já vai ter outro, se Deus quiser, no segundo semestre, em agosto, outro top. E a montanha não para. Não para. Ali nas dunas, as dunas às vezes só mudam de posição, mas ela está sempre nos esperando. Tá. Ela está sempre nos esperando. E não só, eu acho que as dunas, né? Você ali tem um contexto ambiental. Não vai falar muita em coisa. todos os sentidos. Não, falando o ambiente, né? não, O ali nosso ambiente. É Aquele chuva, lugar, é não tem sol, é lugar igual lama, no mundo. é tudo. E a conexão com o Criador, né? Você naturalmente vê um ambiente lindo por natureza,
conectado Tudo é Deus. ao Criador. Você vê Deus nos pequenos, médios e grandes detalhes. Então, Andrezão, parabéns, porque eu sei que se você não tivesse subido a montanha, descido com esse projeto de Deus na sua vida, talvez eu e meu irmão não tivesse essa oportunidade de ser um legendário dentro dos Lençóis Maranhenses. Eu não conheço outras pistas, mas é uma das pistas mais bonitas do Brasil, se tu brincar, do planeta. Eu E não teve tenho uma dúvida. atividade nesse top que eu propus a mudança lá em cima. Tu te lembra? Durante o evento. Eu tava aqui planejado, ó, vai Ir pra lá. tal dinâmica a gente vai virar pra cá. Isso. Eu disse, amados, a gente está no meio do Lençóis. Olha para esse lado, bem aqui. Lindo, aquela quando vocês todos tiveram que entrar Eu dentro sei, da eu já água, imaginei né? agora ali. Ali foi mudado Na lá hora. em cima. Ali foi lindo. Pastor André, mas vai ser. Eu digo, não, meu irmão, olha aquilo ali. Só tem olha. Ali tem uma ilhazinha, vamos fazer tal atividade aqui, daqui eles vão para. Até me arrepio. Cara, porque foi uma presença de Deus. presença de Deus Que forte. os legendários que estavam ali em volta de você estavam chorando aos Amém. prantos por causa da presença. Ali foi forte. Foi mudado na hora. Na hora. E foi melhor do que o que estava planejado, não foi? Muito pastor? melhor, muito melhor. De lá, o top tomou uma atmosfera, porque esse top de Espiritual, vocês né? estava pesado. Tava travada. Tava pesado e eu já tava ficando zangado ali. Tinha um ordor lá. Tu te lembra de uma prédica que eu falei lá em cima, que eu peguei pesado com os caras, que eu dei o exemplo do pastor lá de 80 anos. Com Sim. Que ali teve Mas eu pensei que tu tava falando pra mim, André. eu falei pros três. Falei, rapaz, esse cara Foi, tá falando foi. pra mim. Foi. Ali mudou a atmosfera. O top andou que aqueles que estavam amarrados, pareciam que os bichos viraram um leão. Eu digo, e tá que agora vai. Ali que teve a virada. A gente mudou e disse assim, gente, a gente falava no rádio, ó, o top tá adiantando, o job tá adiantando, começa a preparar. A gente teve que outros momentos, travar para esperar, porque o top andou numa velocidade que as outras áreas não estavam preparadas, não foi? Sim. Por causa da lei. Ou seja, Deus entrou em providência. Amém. Espiritual. Amém. O top é espiritual. Amém. Olha, a gente agora vai pro bloco onde a gente vai falar de família, legado e papel do homem, né? Esse bloco aqui, ele traz justamente o que a gente vai falar sobre o que as pessoas esperam de transformação e da capacidade de transformação não só na vida do homem, mas na família. Eu até assisti um podcast, o pastor Chap, né? Chap. E ele fala isso, que um homem tem uma capacidade absurda de manter a família dentro de um contexto espiritual. A gente não está falando de religião aqui, o top é para todos. De qualquer tipo de religião, a gente não está pregando nada disso. A gente está falando sobre Jesus. E Jesus é para todos. E um homem, quando ele decide andar nesse caminho, a porcentagem da família seguir esse caminho é de mais de 93%. Isso. Uma mulher, quando decide tomar esse caminho, é muito mais difícil ela conduzir isso. Isso são pesquisas que mostram em relação à família continuar levando. Quando um filho dentro de uma família decide tomar, também é um peso muito maior. Então, a responsabilidade que o homem tem para colocar a família dele na direção certa é muito grande. E isso tem um poder muito grande. E a primeira pergunta que eu quero que o pastor Carlos responda é: muitos dizem que o homem volta diferente. Depois que ele desce a montanha, ele volta diferente. Mas o que é esse diferente na prática? Não é fedendo, não. Também, às vezes. Mas a diferença é porque nós somos reconectados à nossa essência. Observe bem. Nós temos um gap de ensinamento dentro e fora das nossas igrejas. Estou falando de igreja aqui, estou falando de sociedade. Amém. Um gap de ensinamento sobre o papel do homem dentro da sociedade. Hoje a gente percebe que os homens eles perderam a sua essência. A gente falava ainda há pouco sobre essas gerações, né, e a geração atual, de como ela não consegue viver o que a gente viveu na nossa infância e juventude. Mas o homem volta diferente porque lá na montanha nós conseguimos entender o propósito para o qual nós fomos criados como homens. Existem 7 áreas em que os homens eles precisam liderar e são chamados por Deus para liderar. Em primeiro lugar, a liderança do homem não é apenas um achismo, ela é um mandamento bíblico. Quando Deus cria Adão e Eva,
ele responsabiliza Adão pela mordomia, pela administração e pela liderança, tanto do seu casamento, da sua família, quanto da criação. Então, a liderança masculina, ela é um mandamento bíblico. E dentro desse mandamento bíblico, ela se organiza em 7 lideranças. O homem, ele precisa liderar espiritualmente, emocionalmente, financeiramente. O homem, ele precisa liderar culturalmente na sociedade, ele precisa liderar ministerialmente e ele precisa liderar emocionalmente, já falei, dentro da sua casa, a sua família. Então, essas lideranças, elas acabam se perdendo ao longo da caminhada do homem, né? E quando nós subimos a montanha, a gente é reconectado com a verdade da palavra. Por isso que a palavra fala em João 8,32, Elcio, que conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Ao contrário do que se pensa, quando Jesus fala sobre isso em João capítulo 8, ele não está falando sobre um conceito. A verdade para nós não é um conceito apenas. A verdade é uma pessoa, é Jesus. Todos nós aqui falamos que encontramos Jesus na montanha, o legendário número 1. E quando a gente encontra essa verdade, essa pessoa, de fato nós somos libertos, João 8,32, dos nossos enganos, da falta de responsabilidade, e nós somos reconectados ao nosso propósito. Agora, por que a gente fala que o homem é mudado na montanha? É só um chavão? É só um discurso vazio? Não é. Nós temos visto homens dando frutos de mudança após a descida da montanha. Nós seríamos levianos se falássemos da boca para fora, mas não é isso. Você que está nos ouvindo, você pode ter certeza. Se você é homem ou se você é mulher, se você é um filho, existe uma resposta e uma maneira do homem da sua casa, da sua família, ser reconectado ao propósito. Amém. Que é se encontrar com Jesus, o legendário número 1. E aí a gente falou ainda há pouco, mas por que nós precisamos subir a montanha? Podemos encontrar em outro lugar? Podemos. Mas lá na montanha nós somos separados das distrações. Nós somos separados do nosso conforto. Nós somos separados de tudo aquilo que no nosso dia a dia tem impedido a gente de ouvir a voz de Deus. Então nós somos transportados para um lugar sem distrações, sem empecilhos, sem obstáculos, e lá a gente consegue ouvir a voz de Jesus, conhecer essa verdade, e aí João 8,32 se aplica, e ela nos liberta. Amém. Falou tudo, hein? E a verdade hoje é que eu desconheço, não sei se vocês conhecem, algum projeto próximo ou que se aproxima dos legendários, né? A gente não tem dúvida que é de Deus esse projeto. Você pode buscar no planeta algo próximo do Legendários e a gente não encontra que entrega tudo isso, né, Pastor Carlos? Que entrega essa experiência para o homem. E agora para o Pastor André. E um dos conceitos, né, que hoje a sociedade mais perdeu ou trouxe uma normalidade é a falta de honra para o homem, né? Então você não tem mais o posicionamento do homem como aquela persona da honra, né? Então, Pastor André, dentro do projeto Legendários, o que esse conceito honra, ele que parece que está esquecido hoje na sociedade, ele traz de ressignificação para a vida do homem? Uma das coisas que, antes de eu te responder, Pastor Carlos falou, é interessante, a gente sobe a montanha, eu costumo dizer que a gente é reconfigurado ao padrão original. Verdade. Nós somos reconfigurados ao padrão dá um original. Resetzinho. Reset. E pastor Ribamar Braga, Ribinha, certa vez ele comentou comigo e disse assim, André, o homem pode subir a montanha, ele pode até não encontrar Jesus, mas ele encontra o padrão de primeiro Adão. Boa. No qual foi criado. As 7 áreas que tu falou. Foi lá para Adão. Então quando o cara sobe a montanha, ele pode até não encontrar Jesus, mas ele entende como foi o padrão original que Deus criou Adão. E aí entra sobre isso da honra do homem.
Se hoje não existe essa honra, como tu tá falando, a culpa é do homem. Amor, honra e unidade. E o homem deixou, só existe Jezabel onde existe Acabe. Concorda? Se não existir Acabe, não vai existir Jezabel. Então o homem deixou de ser honrado por culpa dele. Total. Quer ver uma coisa simples? Minha esposa tem algumas lâmpadas lá em casa e tem que trocar. Anteontem ela chegou, André, eu comprei as lâmpadas. E aquelas par 20, é difícil, não é só trocar. Aí eu disse, eu vou trocar. Aí anteontem não deu tempo, cheguei tarde. Ontem, cheguei, teve a célula lá em casa, teve o jogo do Flamengo. O jogo terminou 11h30. Aí hoje ela chegou e disse assim, e as lâmpadas? Eu disse, hoje eu vou trocar. Vou ter que trocar. Pô. Sabe por quê? Será que minha esposa vai ter que chamar outro homem para fazer algo que eu posso fazer? Sim. Se a minha esposa chama outro homem para trocar 3 lâmpadas, eu mereço ser honrado? É o homem que perde a sua honra porque transfere para outro homem, ou até mesmo para sua esposa, ou até mesmo para o seu filho, algo que é de responsabilidade sua, porque lá quando Deus cria Adão, a gestão da família de quem é? Adão. A segurança da família de quem é? A provisão da família de quem é? A proteção, né? Mas não. Esposa, liga para outro homem e manda ele vir trocar essas 3 lâmpadas. Terceirização da honra. Entendeu? E fica mais crítico quando o homem não se incomoda com isso. Ixi, aí fica pior. Eu tenho que trocar essa lâmpada hoje, Elcio. Engraçado, André, tô falando, passa a memória. Ontem, a minha esposa manda uma mensagem pra mim. Eu tava ontem no treinamento aqui com o Elcio, né? A gente vai até falar um pouquinho também como é que o Legendários traz isso pra nossa vida profissional. Aí ela mandou uma mensagem. Tu já consertou o portão? Aí eu, eita, meu Deus. Eu já tinha mandado consertar, calma. Eu tentei consertar, não consegui. Pedi ajuda. Olha lá. Veio uma ajuda. Trabalha até comigo na clínica, me ajuda. Aí nós batemos cabeça, demos um jeitinho, André. Demos um jeitinho lá, funcionou. Aí ontem parou de noite, minha esposa entrando em casa, tarde, né, 9, 10 horas da noite. Aí eu falei, Paty, eu já consertei. Ela, tu tem certeza? Aí eu, tá, hoje eu resolvo, né? Aí ela disse, chame um especialista, porque de fato não deu mais pra mim. Mas eu fui lá, tentei, mas o padrão agora de reconfiguração não me deixa, ou não me permite mais não resolver um problema desse dentro da minha casa. Fechar uma brecha, né? E isso que a gente falou aqui, e essa questão da transferência, muitas vezes a gente negocia, né, como homem a nossa honra e jogando, como o André falou, nos ombros das nossas esposas. Irmão, ela está cansada, ela está sobrecarregada. A sua esposa, ela está carregando a sua família porque você não está carregando. Então alguém precisa carregar. A liderança, ela não deixa vácuo. Isso. Se o homem ele não lidera, alguém vai liderar. E geralmente tem sido as esposas dentro das casas porque o homem não está liderando. E ela está cansada. Quantas esposas nós temos testemunhado? Porque, só um parênteses, o Legendários não é um movimento só de homens. É um movimento de família. A gente vai chegar lá, eu imagino. Então elas têm as atividades delas, né? As esposas. E às vezes a minha esposa está na oração ali, no compartilhamento, eu estou aqui do ladinho ouvindo e tal. E aí quantas vezes eu já ouvi testemunhos de esposas que falaram assim, eu estava cansada, eu não aguentava mais, eu não via mais solução. Mas depois que ele voltou da montanha, ele voltou diferente. Porque ele reconquistou a honra, a admiração, o amor, o respeito, que acabou se perdendo aí por alguma razão. Maravilha. Muito bom. E trazendo esse contexto, né, existe uma dúvida muito grande sobre o projeto e muitas pessoas falam sobre isso. Parece algo machista, algo voltado somente para os homens, né?
De fato é no homem que tem que ser feita essa transformação, porque a gente já acabou de falar aqui, o papel do homem corrompido, homens que não ocupam sua posição de liderança em todas as áreas que devem, e a gente está falando não de homens que estão fazendo isso, a gente está falando de nós mesmos, porque nós somos confrontados em muitas áreas, eu não estava ocupando o meu papel da maneira correta, e a gente sai lá confrontado. Mas eu queria, pastor Carlos, que o senhor trouxesse para cá e explicasse, porque as mulheres têm um papel fundamental nesse processo. E o Legendários não atua somente para homens, existe todo um trabalho voltado para as mulheres, né? E como funciona isso, explica para as pessoas o que está por volta disso, até mesmo porque muitas mulheres também não entendem, né, o que está acontecendo, e para que a gente traga a verdade e esclareça qual trabalho é feito ali com as mulheres. Isso é muito importante, porque, infelizmente, pasmem quem está nos ouvindo, algumas mulheres são resistentes ao legendário. Mulheres. Por alguma razão, entendem que o homem vai ficar liberto ali da rédea que ela tinha, mas na verdade é um tratamento para a família. Isso. Você colocou muito bem, Elcio, que começa com o homem, mas não se limita ao homem. Então o homem sobe, enquanto os homens estão na montanha, as mulheres estão orando juntas por seus maridos, por suas esposas. Então elas se reúnem também para orar por suas famílias, pela transformação. Pós-montanha, os eventos, nós temos eventos só para homens, só para mulheres, mas nós temos eventos para o casal, para a família. Então os nossos cultos, que a gente chama de RPM, aqui em São Luís, nós estamos fazendo para a família. Então a família vai o homem, a esposa, os filhos. A gente faz um café da manhã no final do RPM, que é uma vez por mês. Existe também a montanha para o casal. A montanha para o casal, que é o REM. Eu vou lá agora em maio, eu vou subir essa montanha para o casal. E aí, Andrezão, tem nenhum projeto para São Luís já do REM? Primeiro eles têm que fazer, tem que ter gente. Mas a gente vai trazer. Esse vai ser em Manaus, né? Vou subir em Manaus agora em maio. Então tem a montanha para o casal, tem a montanha pais com filhos e tem a montanha pais com filhas. Então a gente percebe que há uma unidade de ministração, e isso é importante, porque imagine você, se homem e mulher, se só o homem fosse ministrado e a mulher não fosse, ia ter ali um desequilíbrio. Total. E a Bíblia fala que nós somos só um corpo, só uma carne. Então a importância do movimento, Elcio, de integrar a família, de ministrar as famílias é importante. E por que isso? Porque existe um princípio. Qual foi a primeira instituição que Deus criou? Família. Não foi o judiciário, não foi o legislativo, não foi o executivo, não foi a política, foi a família. E quando Deus decide restaurar a família e dando as diversas ferramentas que tem, Legendários é uma das ferramentas, e nós estamos tratando dessa aqui hoje no episódio. Quando Deus decide restaurar a família, ali é um pressuposto básico para um derramar sobrenatural da unção do Espírito Santo. Sociedades são mudadas, famílias são mudadas, casas são mudadas, igrejas são mudadas, porque a família foi restaurada. Amém. Só complementando, pode falar, André. Quando Jesus começa o seu ministério, onde é que ele começa? Seu primeiro milagre. Um casamento. João capítulo 2. O que é um casamento? É o início de uma família. Ali se inicia uma nova família. O que acaba no casamento? Vinho. O que significa o vinho? Alegria. Mas aí o que Jesus chega? Transforma. Ou seja, Jesus quando está e no final do da casamento, festa, o vinho, a alegria pode até acabar. Mas se ele for chamado para agir, amém, ele traz a alegria de novo. Então, forte. Casamentos, às vezes, a gente pensa que tem 20 anos de casados, mas está a água. Está na água. Mas quando ele sobe, ele encontra o legendário número 1, a água, que estava lá em cima, já veio no vinho. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega e diz a ordem aos caras lá, diz assim, leva a água para ele experimentar. Quando o cara pega ali é o quê?
Na água. Mas quando ele dá pro cara lá experimentar, é o quê? Vinho. Aonde que há a transformação da água pro vinho? No caminho. Aleluia. Entendeu? Então, enquanto o cara tá subindo, no caminho a água tá sendo transformada em vinho. Não teve um que quando desceu a montanha, se encontrou com a sua esposa lá, não dá aquele abraço chorando, cheio de alegria. Amém. Mas quando saiu era água. Quando voltou, Era vinho. hein? Era vinho. Uau, forte, bom. Uau. Era vinho. Maravilha, pastor. É isso mesmo. Arrepia, viu? Emociona, porque é pura verdade. E pra gente encerrar esse bloco, pastor André, a gente falou do legendário, significado de família, posicionamento de honra, posicionamento do homem, né? Como é importante a ressignificação do homem que tem perdido aí dentro dessa sociedade, né? Esse padrão de fábrica. E o primeiro Adão, como o pastor André falou, ele é ressignificado ali e transformado, né? Nessa subida da montanha. Mas vamos trazer o Legendários agora dentro da vida pessoal e essa mentalidade que a gente aprende ali na montanha. Pastor André, como é que o Legendários impacta a performance do homem nos negócios e na liderança de equipes? Ontem eu estava falando na célula, até abri meu celular aqui, exatamente na palavra da célula de ontem. O tema é, seja um exemplo, uma vida fala mais do que palavras. 1 Timóteo, capítulo 4 diz, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Torna-te o quê? Exemplo. Exemplo não é opção, é responsabilidade. Exemplo não é opção, é responsabilidade. As pessoas podem até duvidar daquilo que você fala, mas nunca ignoram aquilo que você vive. Isso. Nunca ignoram aquilo que você vive. Quando tu sobe a montanha, um legendário, existe um lema nosso dos legendários. Por onde um legendário passa, Isso. aquele lugar tem que ficar melhor do que como a gente encontra. Ou seja, é um padrão de excelência. Tu mesmo ali, a gente conversando, tu dizia assim, gente, como é que fizeram tudo aquilo acontecer dentro do mato? Dentro do mato, de noite, sem iluminação. Como é que acontece aquilo ali? Por trás dali, pelos bastidores, só Deus. Então, aquele padrão de excelência, eu e Eduardo, hoje a gente é dono da empresa. A gente não é CLT, certo? Somos os donos da empresa, tu é o dono daqui, vocês são os donos daqui. Mas vocês chegam no horário certo. Sim. Às vezes são os últimos a sair. Por quê? Tem que ser exemplo, tem que ser padrão. Tudo que tu fizer tem que ser bem feito, tem que dar exemplo. Eu sou o primeiro a sair, sou o primeiro a chegar, eu prezo pela limpeza, eu prezo pela honra. A gente tem uma cultura na nossa empresa que é o quê? Beleza. Qual é a primeira cultura da nossa empresa? Servir. Se tu é um corretor da minha empresa, eu tenho que servir a você, eu tenho que te ajudar sem esperar nada em troca. Mas ao mesmo tempo que eu pratico a cultura do servir, eu pratico a cultura da honra. Beleza, se Elcio te ajudou, Carlos, honre a Elcio. Então, aonde é isso? Palavra de Deus. Ano passado todo, e acho que até hoje esse ano, a minha empresa caminhava em cima de Romanos capítulo 12. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. O que é, gente? A gente é corretor, mas nós somos uns corretores inconformados com o padrão atual. Eu não preciso ser igual a todo mundo. Eu não preciso fazer igual a todo mundo. Eu não preciso me comportar igual a todo mundo. Eu preciso ter uma mente renovada para que haja uma transformação e que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando tu traz todos esses ensinamentos da palavra de Deus para a tua vida profissional, para a tua empresa, para a tua família, para o teu casamento, não tem como dar errado. Você se torna um exemplo. E hoje as pessoas estão precisando de exemplos. Não é sobre uma farda laranja, uma gorra e um número. É sobre o número que está inserido no teu coração.
As pessoas olham para ti e dizem assim, cara, André não é só meu chefe. André é um homem de Deus. É o marido de uma mulher só. É um cara que preza pela educação do seu filho. Na certa vez, eu até falei no último podcast com o pastor Josué, eu lancei a caixinha de perguntas, me perguntaram, André, o que é sucesso para você? Tu é um homem de sucesso? Porque as pessoas me olham na rede social, me olham vestido bem, me olham com um relógio bacana, me olham com minha coleção de perfume, Eu parei para pensar e disse, gente, eu estou casado com minha esposa há quase 25 anos. É o meu único casamento. Minha filha está se formando em medicina, namorando com o seu primeiro namorado. Ambos crentes, ambos virgem, se guardando para o casamento. Meu filho está fazendo 18 anos, nunca bebeu, nunca fumou, nunca se prostituiu, está se guardando para sua esposa. Minha casa está tranquila, eu tenho minha casa própria. Meu sogro me ama, minha sogra me ama, meu pai e minha mãe se orgulham de mim, sou pastor, estamos meus filhos crescendo. Meu nome não sai no Serasa. Isso é sucesso ou não é sucesso? Não é sobre conta bancária. É sobre legado, é sobre exemplo, é sobre ser uma inspiração. Não é sobre farda laranja. E sim, quando tu não tá com a farda laranja. Como é que a zeladora da Oral Sim te olha? Como é que o cliente da Oral Sim te olha? E olha que quando a gente vive numa província fantasiada de capital que é São Luís. Que quanto mais sucesso tu tem, mais crescimento tu tem, tu é mais julgado, tu é mais esculhambado, tu é mais tudo. Isso. Concorda? Sem dúvida. Mas só quem dá frutos, né? E só quem não te conhece. É que eu digo, às vezes o pessoal, massacre o legendário, eu digo, tu subiu? Não subi, eu digo, tu não tem autoridade para falar daquilo que tu não conhece. Tu não tem autoridade para falar de Elcio se tu não conhece Elcio. Tu já sentou com Elcio? Tu já ouviu ele? Tu conhece a família dele? Olha para tu e olha para dele. As pessoas dizem assim, André é muito arrogante. Sabe por quê? Porque eu digo que se tu não tem algo melhor do que o meu, tu não pode me acrescentar naquilo que tu quer me aconselhar. Se tu tá no 6º casamento, como é que tu vai me aconselhar no meu, que eu tô no 1º? Se tu é gordo, como é que tu vai dizer que eu tenho que me preocupar com o meu corpo? Se tu tá falido, tu tá quebrado e é totalmente desestruturado financeiramente, como é que tu quer me dar curso de administração financeira? Incoerência. Então tu seja um exemplo. Isso. Seja uma inspiração. Porque as pessoas não olham para aquilo que tu está falando, eles olham para a tua vida. Isso. Eu penso assim. Sem dúvida. Mas é verdade pura, né? O que eu sou fala muito mais alto do que eu falo, né? E é tão importante isso, André, que trazer homens para esse contexto, porque o referencial do homem também, ele é influenciado pelo meio ambiente que ele vive. Existe uma frase que eu aprendi do meu mentor lá de São Paulo, sabe qual é? O ambiente sempre vence. Isso. Eu nunca acordei de madrugada, Elcio. Uai. Hoje eu tô louco para fumar maconha. Nunca. É isso. Mas foi quando eu estava numa roda de amigos que chegaram e disseram assim, dá um tapa. Dá um tapa. Ou seja, o ambiente sempre vence. Ou seja, se o ambiente que você está inserido te impulsiona, vai vencer. Mas do mesmo jeito que se te puxa, vai fazer você fracassar. Salmo capítulo 1. Na mesa que você senta. Não senta na roda dos escarnecedores, nem ouve o conselho dos ímpios. Você será como árvore plantada, né? Junto e à tudo ribeira, que tu fizer, só um detalhe. prosperará. Influencia muito. Eu acredito que não determina o final. Não, aí é contigo. Isso. Então Aí é você que contigo. está nos escutando, nos ouvindo, nasceu num ambiente, acha que não vai ter sucesso, calma. Quero dizer que influencia, mas você determina também Para onde você vai seguir. para onde você vai seguir. Porque aí vem a questão da decisão, né? Porque a pessoa tem que decidir qual ambiente ela quer ficar. Sempre é tu. Exato. E o que a gente está trazendo aqui é exatamente isso. Decida sair desses ambientes imundos que você está. Então, se você não sair desses ambientes, você vai ser contaminado. Eu tive o prazer de levar um amigo meu, né? E 15 dias antes do top, ele veio conversar comigo. E a gente conversando sobre vida ali, eu dei alguns conselhos para ele sobre vida espiritual, vida com Deus.
E coloquei ali na posição para ele a possibilidade do Legendários. Vou pro Legendários, vou subir, primeira vez, mas o objetivo é esse. E ele, eu quero isso. E foi. E teve o prazer de entregar a vida a Cristo dentro do Legendários. Né? E naquela mudança que tu determinou. Deus Exato. O ambiente favoreceu e ele decidiu. Exatamente. E a esposa dele, essa semana, mandou uma mensagem no Instagram. E só te interrompendo, aquele apelo não estava dentro do planejado. Não. Olha só. Não. Ele é o primeiro aí. Ali eu senti de Deus, porque o apelo ia ser mais na frente, ali eu senti de Deus e fiz o apelo, não foi? Foi. Isso. Entregou a vida a Cristo. A esposa dele mandou até uma mensagem. Será que então foi para ele aquele apelo? Bonita, rapaz. Eu conheci, eu sei quem é, mas não conheci a família. A família linda, filhinha no braço. E a esposa dele falou exatamente sobre isso. Me emocionei quando eu vi. Meu marido estava vivendo com companhias e influência, ele precisava viver e estar próximo de homens retos, com família estruturada, que tem a presença de Cristo. E hoje ele está com uma sede enorme, então isso é maravilhoso. Então esse projeto tem um potencial gigantesco disso e de trazer homens para isso aqui, para ecossistemas que tem um líder maior. O legendário número 1 que é Jesus, que essa é a nossa referência perfeita. Maior exemplo. É perfeita. E aqui ninguém é perfeito, mas ele é perfeito. A gente tem 10 minutos para encerrar, vamos ser mais breve agora, mas como a gente está falando legendários e experiência de vida, né? Então, o Legendários, de fato, é um ambiente em que, primeiro, você escolhe. Ninguém é obrigado. Então, eu decidi subir a montanha. Eu não queria subir a montanha, de fato. Tem que ser verdadeiro. Mas depois que você está lá, a decisão é sua. Então, eu decidi, com minhas limitações, com meus preconceitos, tá? E eu falo abertamente, eu tinha muito preconceito, mas quando você está lá, você decide viver aquele ambiente. Ninguém é obrigado a viver aquele ambiente. E o mais difícil não é subir a montanha. Você vai subir a montanha, mas é as montanhas do dia a dia. É quando você desce a montanha que verdadeiramente você se torna um legendário. É nas pequenas montanhas da vida, é nas pequenas montanhas do dia a dia e tudo que vocês falaram aqui, pastores, e o pastor Carlos, o pastor André, e esse ambiente, ele não sai mais da tua vida. Ele não sai mais do teu sangue, ele não sai mais da tua memória, ele não sai mais do teu coração. Porque sempre o Espírito Santo, ele vai falar contigo que tu viveu um ambiente legendário e que tu tem que permanecer nele durante muito tempo. E uma prova de transformação eu acho que está nos atos de serviço. Por quê? Muitas pessoas sobem ali com uma resistência tão grande que eles chegam ali... Deixa eu dar um exemplo, o Matheus, né, o líder da nossa célula, falou... que o cara subiu, ele tava lá porque o irmão dele tinha pago, tinha enviado ele, disse, eu só venho aqui pro meu irmão não perder o dinheiro dele. Mas eu não vou nem convidar minha esposa, eu não falei nem pra minha esposa, e eu já disse pra ela não me encontrar lá e nem me esperar no dia que é pra me receber. No primeiro dia, ele ficou morto de arrependido. Por que eu falei isso pra minha esposa? Eu quero que a minha esposa me espere, agora ela não vai estar mais lá, todas as famílias não estão e a minha não vai estar. E esses homens saem de lá, e isso para mim é uma das maiores provas, com um desejo de servir ao projeto. Então esse projeto, quando acontece, tem a mesma quantidade de homens praticamente servindo. Isso. E todos eles pagam para servir também. Então o Legendários tem essa representatividade e o poder de mudança também no homem no ato de serviço. Fale um pouco mais sobre essa questão do servir, de como o homem sai lá com esse desejo. Fazer um convite para o próximo top. E daí já reforcem o convite aí para o próximo top, que já está com inscrições abertas também. Também. O maior exemplo de serviço é o exemplo de Jesus. A liderança de Jesus nunca foi uma liderança impositiva, sempre foi uma liderança de serviço. E ao servir, ele abençoou muitos. Existe uma frase que a gente costuma falar no top, quando nós descermos da montanha, nós seremos testados em todas as decisões que tomamos aqui em cima. Porque nós seremos testados para discernir se as decisões foram por conveniência ou por convicção.
E quando as decisões são por convicção, a gente consegue atrair a presença do Espírito Santo e por elas terem sido por convicção, a gente transborda na vida de outras pessoas. Então, agora, um discípulo subiu em dezembro e aí ele serviu agora, até na equipe do Eduardo. E ele falou assim, pastor, eu acho que eu recebi mais agora do que lá no meu top, porque tinha palestra que eu nem sabia que tinha lá. Eu falei, como não, mano? Não, mas essa aí eu não lembrava, eu recebi agora. E o ato de servir é um ato da gente se esvaziar de nós mesmos e a gente doar aquilo que, de certa forma, a gente tem, né, na vida do nosso próximo. E aí a gente tem a oportunidade, né? André vai falar aí do próximo top agora já em junho, ainda tem vagas ainda. E poucas, né? Poucas vagas. E aí como é que a galera pode se inscrever? Né? Antes de você falar, André, teve algumas perguntas do Instagram e a gente respondeu já a maioria, tá? O que significa o Ahu, que o André já respondeu aqui dentro do episódio, né? Por que eu devo subir a montanha? Já respondemos também. E o poder de transformação ali, né? Como o movimento transforma o homem na prática. Mas essa última pergunta eu quero fazer, porque você vai responder ela já fazendo esse convite, né? E a pergunta é, como convencer um homem a participar do projeto Legendários? Essa foi... Faça a inscrição deles. Achando dinheiro. Faça a inscrição deles. E se ele não gostar, ele devolve. Porque vale a pena, gente. Vale a pena. É uma experiência única. Eu digo para vocês que depois que eu aceitei minha mulher como minha esposa, aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, Legendário foi a terceira decisão mais importante que eu tomei. Por isso que eu tenho prazer em servir, porque do mesmo jeito que nós somos ministrados quando fazemos, nós somos mais ministrados servindo, porque a gente vê Jesus transformar a vida daquelas pessoas e a gente também acaba absorvendo, porque cada top é uma montanha diferente que a gente sobe. Enquanto a gente está levando as pessoas para subir a montanha, nós também estamos subindo a nossa montanha, porque a gente todo dia a gente tem problema, todo dia a gente tem dificuldades, e quando eu me desconecto do mundo e fico ali naquelas 72 horas conectado só com Deus, tu vai para aquele meio do mato, não tem uma luz, tu olha para o céu, totalmente estrelado, tu começa a sentir a presença de Deus. Por isso que eu te digo, faça a sua inscrição. Você vai ter uma experiência nunca vivida. Ah, André, mas eu já fui do exército, eu sou nunca vivido. Nós somos um ser trino, corpo, alma e espírito. Todas as áreas são provadas na montanha. O corpo, as tuas emoções, e quando o teu espírito se conecta com o espírito de Jesus, meu amigo, tu te transforma um leão dentro daquela montanha. Eu carreguei 2 mochilas, foi de um cara e a do outro, durante todo o meu top. Eu tenho a foto, vou até postar. Já viu? Forte. 2 mochilas, 14 quilos na frente. Foi mais espiritual do que física. Mas sabe por quê? Eu já vi. Porque eu precisei entender que não é só corpo. Não, a mente vai comandando. Não é só mente, é o espírito. Quando tu começa dentro do mato, louvar, adorar, os 20, 30 quilos que tu tá carregando, vai embora, porque tu começa também a se esvaziar de outros pesos que estavam na tua mochila que tu não sabia que ainda estava. Então, gente, agora em junho vai ter mais um top. No link do Instagram, do Rota dos Lençóis, lá tem como se fazer a sua inscrição. Qualquer coisa, peça pro Elcio. Nós vamos deixar deixa comentários aqui no Instagram do Manos. Ainda restam algumas vagas. Corre, faça a sua inscrição, garanta a sua vaga, porque tua família vai agradecer a montanha que tu vai subir. Tu pode chegar cheiroso, tu pode chegar fedendo, vai ser o maior abraço que tua esposa vai te dar. Só para encerrar, no legendário que eu subi em Imperatriz, um dos únicos sobreviventes da tragédia daquela ponte que caiu. De estreito. Quando ele subiu dizendo assim, cara,
Um dos únicos sobreviventes. Ele está no YouTube. Ele estava com a família dele dentro do carro. A filha dele chamou. Ele virou. Quando ele viu, a ponte caiu. Ele disse que não lembra mais de nada, só se lembra quando ele saiu. E a filha e a moça, e a esposa dele estavam lá embaixo. Ele disse que quando ele começou a subir a montanha, ele disse: eu não tenho motivo para subir. Todo mundo está subindo pela sua família, eu perdi a minha. Forte. Todo mundo está subindo pela sua família, eu perdi toda a minha. O meu motivo de viver, o meu motivo da montanha está debaixo daquela água da ponte, que caiu da ponte. Forte. Meu amigo, mas quando ele desceu a montanha, quando ele deu testemunho, ali embaixo, ele disse: eu entendi o porquê de subir a minha montanha. Eu entendi o poder da montanha, mesmo com a minha família debaixo da água. Eita, meu amigo, esse homem quebrou tudo. E às vezes a gente pensa no nosso conforto, no ar-condicionado, no ventilador, e se esquece de outras coisas que acontecem ali. Suba a sua montanha, faça a sua inscrição, porque vale a pena. O desafio é o seguinte: a gente vai encerrar esse podcast passando o cajado. O André já fez o convite, agora todos nós vamos encerrar fazendo um convite. Pastor Carlos. Esteja conosco nos dias 25, 26, 27 e 28 de junho. Rota dos Lençóis, top, para o qual você está sendo convidado, não pela gente, mas pelo próprio Deus. Quando eu subi a minha montanha, eu ouvi o próprio Deus falando comigo. E eu tenho certeza que lá no topo da montanha, você também ouvirá o próprio Deus falar com você, porque o top ele é espiritual. Venha conosco, o link da inscrição está aqui embaixo. Rota dos Lençóis, top 16, junho, você é o nosso convidado. Não fique de fora dessa. Hoje podcast muito especial, Pastor André, Pastor Carlos. Eu quero dizer que você é digno dessa boina. Faça a sua inscrição, suba a sua montanha, top 16, Rota dos Lençóis. Te inscreve aqui no link do Instagram, Rota dos Lençóis, porque essa montanha é pra você. E como eu já até falei aqui dentro desse episódio, você pode cogitar muitas coisas na sua cabeça, né? Pensar o que é o projeto, o que não é. Você nunca vai saber, de fato, o poder que esse projeto tem de transformação na sua vida se você não tomar uma decisão. E talvez essa seja a decisão mais importante da sua vida, porque quem está te esperando nesse lugar é alguém muito especial que ama você. É o legendário número 1, Jesus. Eu tive a experiência de subir essa montanha e fui transformado. E eu falo isso, eu não fui na montanha porque alguém pediu para eu ir na montanha, eu fui por decisão própria. Eu decidi subir e tive minha vida impactada e transformada em várias áreas. Então o convite é esse, agora em junho. Não espere o próximo, esse é o seu momento de participar desse projeto que vai transformar, principalmente a vida da sua família, que é algo precioso para você, e eu sei disso, tá bom? Pastores, obrigado! Faça aí a chamada, pastor Zé. Qual? Legendários. Eu sei. Vocês vão gritar? Não, eu sei toda. Sabe toda? Eu sei. Não vai fazer o gritar. Não, vamos todos. Vamos fazer tudo. Legendários! Sim, legendários! O que somos? Homens inquebrantáveis! Para que estamos aqui? Para fazer história! A serviço de quem? Jesus! E o que vamos fazer? A vida dos nossos amigos! Au! 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 Ah, garoto. Valeu, pessoal.